Olha só, Peninha, a pedido do nosso querido ouvinte, né? Do Emerson. Sim. Bom, é um dos caras. Ele pediu o assassinato do JFK, acredito, porque é um que mais tem teorias da conspiração. Sim. E as teorias da conspiração servem também para muitos detetives, né, e jornalistas chegarem lá e falar, cara, isso aqui não existe, né? Tem nós estamos gravando quase no aniversário do assassinato. Hoje é dia 25 e ele foi no dia 22, né, de novembro, lá de 63. Dallas, Texas, né? E aí tem uma história muito legal que eu encontrei aqui da BBC, que é o seguinte: tem um especialista, tá? O nome do assassino é o Lee Harvey Oswald.Esse cara tu não conheceu, né, Peninha? Você não caminhou com ele? Não, pessoalmente não. Pessoalmente tu não foi, né? Mas eu li aquele livro de 800 páginas do Norman Mailer sobre ele. O local onde ele deu o tiro estava hoje protegido. Virou uma espécie de museu, assim, né? Ninguém chega ali, inclusive com a arma. Diz passagem. Os americanos são bons nisso, né? Eles conseguem preservar, né, essas histórias, e principalmente as recentes, né? Quer falar um pouquinho da casa onde Getúlio se matou, Peninha? Como é que está a casa onde Getúlio se matou? Se tem algum tipo de cuidado ou não? Cara, é o Palácio do Catete, né? Então tá razoavelmente bem preservado, é o Museu da República, né? Mas mesmo assim, como é ali na Lapa, no Rio de Janeiro, tá, os arredores são sórdidos, a visita é uma visita complicada, tu chega lá, hoje abriu, hoje não abriu, o Palácio do Catete. Mas realmente desesperadora, a tua pergunta foi meio burra, porque tu não sabia que era no Palácio do Catete. Eu sabia, porque eu lembro do áudio, esse foi por causa de um áudio igualzinho a esse que vai fazer agora. Quando pega fogo, né? E tu entra na rádio, quando a biblioteca pega fogo. Foi a biblioteca que pegou, né? Não, foi o Museu Nacional. O Museu Nacional pega fogo. Tu entra no timeline e desabafa. Eu separo o áudio e boto no Pretinho Básico. Uma semana depois você está no Pretinho Básico com a gente. Por isso nós te conhecemos, por isso nós estamos fazendo esse programa aqui, né? E eu lembro que nesta fala tua, tu pincela, né? Tu passa pelo catete, né? Dizendo e comparando, né? Tipo assim, né? Olha, a gente não cuida, umas coisas mais importantes, a gente não dá muita bola para isso. A gente É que o que devastador mesmo, Potter, é que a Fazenda Itu, do Getúlio, esteja na situação que se encontra, entendeu? Ninguém dá bola, o lugar onde o cara nasceu e depois para onde ele voltou, e ele foi deposto em 46, e aí em 46 ele ficou de 46 até 50 articulando a volta dele e voltou nos braços do povo em 1950, né? Então, cara, o Getúlio é o personagem que não, a gente tá falando como um personagem histórico, né? Não estamos falando defendendo o Getúlio, não. Estamos falando assim, porra. Tipo assim, os Estados Unidos protegeu o local de onde o cara deu um tiro e matou um presidente, né? Para essa história ficar para sempre, para todo mundo ir lá, as escolas devem ir lá em Dallas, né, para ver exatamente o que aconteceu. Fazem tiro ao alvo, inclusive, dali. A pessoa passa, uma pessoa ali melão em cima do jazigo e ficam tentando acertar. Não, e ninguém acerta, né? Você sabe, por isso que a teoria a grouping, nem a grouping seria capaz de fazer a bala do coelho ricochete, porque os caras pegaram os maiores atiradores do mundo, é verdade, tu sabe disso, né? Com o mesmo rifle que o Lee Oswald teria usado, e usou, porque um dos tiros é do Lee Oswald, isso é indiscutível, né? O Lee Oswald é um dos assassinos do Kennedy, né? A questão é que interesses que ele representava, quem é que o contratou, ele tinha estado na União Soviética antes, ele encontrou o embaixador da União Soviética no México semanas antes, ele era comunista, ele tinha ligação com os cubanos, com Fidel Castro, blá, 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 blá. Tudo isso é verdade, né? Aí foi morto minutos depois pelo Jack Ruby, né? Que era um mafioso. Dias depois, né? 2 dias depois. 2 dias depois, não sei bem ao certo. Acho que isso aí. Foi. E o Jack Ruby quem era? Era o dono de uma boate ligado à máfia de Chicago. Falemos da máfia de Chicago. O Sam Giancana era um dos assessores do Al Capone, né? E começou como motorista do Al Capone, depois virou segurança. Imagina você, qual a sua função? Eu sou o segurança do Al Capone. Imagina tu ser segurança, tá ali tu chega num hotel assim, profissão, segurança do Al Capone. Porra. E aí virou o substituto do Al Capone. Uma das eleições mais polarizadas da história dos Estados Unidos foi a eleição de 1963, que contrapôs quem? O John Fitzgerald Kennedy, contra o Richard Nixon.
Quem é o Richard Nixon? O Richard Nixon é uma das figuras mais nefastas, repugnantes, desprezíveis da história da humanidade, que tinha sido governador da Califórnia, que tinha dado todo o poder ao John Wayne e ao Ronald Reagan para estabelecerem um macartismo dentro de Hollywood, né? Eles criaram a Associação dos Atores e Diretores, que criou a lista negra, que baniu todo mundo que era decente de Hollywood, com o John Wayne na chefia e o Ronald Reagan, que era um ator medíocre, desprezível e uma pessoa imunda, e graças a Deus está morta, e aqui no Parcão, essa gentalha horrorosa bolsonarista tinha uma placa pró Ronald Reagan, né, que é uma pessoa horrorosa, que começou a sua carreira como delator. O Richard Nixon está por trás. O Richard Nixon era o representante do McCarthy, virou governador da Califórnia. Ao ser governador da Califórnia, se qualificou para ser, já tinha sido vice-presidente e se qualificou para concorrer à presidência. O debate na televisão é um dos debates mais incríveis da história da televisão, é aquele na qual o Richard Nixon suava e o Kennedy, lindo, maravilhoso, o destruiu no debate e foi um dos motivos pelo qual ganhou a eleição. Mas o verdadeiro motivo pelo qual ele ganhou a eleição é que o pai dele, o Joseph Kennedy, que era um traficante de bebidas durante a lei seca, que era um bootlegger, que era um gangster, que era um criminoso, que mandou matar mais de 50 pessoas, e se sabe tudo sobre isso, e ele aparece, você que está nos ouvindo, veja a série Boardwalk Empire do Martin Scorsese, que conta toda a história de Atlantic City e como e de toda a importância do proibicionismo, da lei seca nos Estados Unidos, que propiciou o surgimento dos maiores gangsters da história da humanidade, dentre eles o Al Capone, sucedido pelo Sam Giancana. O Sam Giancana virou o chefe ali da máfia de Chicago. O Kennedy ia perder a eleição em Chicago, porque ele era católico, e Chicago era basicamente uma cidade protestante. O fato do Kennedy ser católico tornava ele quase um azarão. Ele ganhou também porque ele era bonito, porque ele era bem articulado, mas ele ganhou porque o Sam Giancana botou todo o seu esquadrão mafioso a dar porrada nas pessoas, que nem a milícia faz hoje no Brasil, obrigando eles a votarem no Kennedy, em troca de, quando o Kennedy assumisse o poder, aliviar para os lados da máfia. O acordo que o Joseph Kennedy, pai do John Kennedy, fez, e todo mundo sabe, se conhece os detalhes, e isso está tudo narrado num livro que, se tivesse sido a porra da Companhia das Letras que publicou no Brasil, ia ganhar 30 páginas na Veja, no tempo que a Veja interessava, 20 páginas na Folha de São Paulo, no tempo que a Folha de São Paulo interessava, no Estadão, e como saiu pela LPM de Porto Alegre. E algum dia a gente tem que falar sobre como a imprensa do centro do país... Eu estou cagando para gaúcho, cara. Eu sou gaúcho, mas não exerço. Mas a verdade é que São Paulo e Rio de Janeiro sempre foram privilegiados pela mídia, obviamente. E a Companhia das Letras sempre foi favorecida pela mídia, no tempo que mídia vendia jornal, mídia impressa, não é?